Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o BQ ao vivo, transmitindo o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Você está se perguntando, cadê o Fernando Bortolassi e cadê o André Vieira Coelho? Eles estão ocupados, então eu vou fazer minha função de Newton Neves do esporte a motor. E não seja por isso, no oferecimento de Alexandre Lavadoras, cuidando da sua lavadora, telefone 0 DDD 15 9813 2825. Vamos fazer até o final as emoções do GP da Bélgica. E olha, hoje tivemos mudanças no grid. Nando Norris vai largar na 14ª posição, porque teve que trocar o câmbio, que foi destruído depois daquele acidente em Nair Rouge. E muitos pilotos conseguiram fazer que a organização do GP da Bélgica estabelecesse novas mudanças na reta Radion, que fica no final da curva Rouge. Mas você quer saber quem é o grid de largada? Eu fiz uma pequena matéria para agora. Eu vou falar para vocês como foi o treino ontem e o grid de largada, sem a atualização que dei hoje, que Norris vai largar na 14ª posição. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o resumo do treino aqui no BQ ao vivo. Bem, o treino de hoje em Spa-Francorchamps foi marcado pela chuva, tanto pela sua intensidade quanto pelas bandeiras vermelhas. O treino, que começaria às 10 horas, começou às 10h12 e teve uma bandeira amarela e uma bandeira vermelha muito forte depois da pancada que o piloto da McLaren, Lando Norris, sofreu após se acidentar na curva Rouge. Mas tudo está bem. Agora o treino vai ser importante. O treino foi importante porque mostra que os carros estão bem. E ainda assim, temos que lembrar, pela primeira vez, a Williams sem Frank Williams e sem a família Williams conseguiu conquistar um pedaço na primeira fila com o segundo lugar de George Russell. Bem, vamos aos quem vai, vamos dizer assim, está com os tempos. Na primeira fila teremos Max Verstappen da Red Bull e George Russell da Williams. Segunda fila, o terceiro lugar de Lewis Hamilton e o quarto lugar de Daniel Ricciardo da McLaren. Boa posição de largada há muito tempo. Terceira fila, quinto lugar para Sebastian Vettel e sexto lugar para Pierre Gasly. Quarta fila, sétimo lugar para Sérgio Pérez e oitavo lugar para Esteban Ocon. Quinta fila, novo lugar para Lando Norris, que não marcou tempo devido ao acidente, e décimo lugar para Charles Leclerc, da Ferrari. Sexta fila, 11º lugar para Nicolas Latifi da Williams, boa posição do Latifi nessa temporada, e 12ª posição para Carlos Sainz. Sétima fila, 13º para Valtteri Bottas, pagando punição do GP da Hungria, e 14º lugar para Fernando Alonso. Oitava fila, 15º lugar para Antonio Giovinazzi e 16º lugar para Yuki Tsunoda. Nona fila, 17º para Mick Schumacher, que vai estar usando um capacete em homenagem aos 30 anos da estreia do pai Ralf Michael Schumacher na Fórmula 1. E 18º lugar para o finlandês Kimi Raikkonen. E na última fila, 19º para Nikita Mazepin e 20º lugar para Lance Stroll. Este foi o resumo do treino aqui no BQ ao vivo. E para vocês terem uma ideia de como eu gravei esse resumo ontem à noite. Hoje já tivemos duas mudanças. O Norris, que teve um problema com o câmbio e teve que largar a 14ª posição, e Sérgio Pérez, que está fora da corrida porque bateu numa das curvas de Rouge quando fazia sua volta de instalação. Meus amigos, o mundo é dinâmico demais. E nisso, ou até a mudança, até no vários pits.
E o 14º, Lando Norris vai largar vamos dizer assim, na sétima fila, junto com o Valtteri Bottas. Olha a promessa de emoção por aí, né? E se e iniciando, vamos nesse GP, temos a celebração do GP número 200 de Daniel Ricciardo na Fórmula 1. E com um detalhe, o Daniel Ricciardo conseguiu a qualificação dele. E a outro comentário agora há pouco, o Josh Capito, que é o chefe da Williams, disse, para Sky Sports, disse que não espera o pódio, mas eles querem alguns pontos e ficaria encantado. Mas nós queremos ter uma vantagem e e o que a gente está vendo agora é apenas um sonho. Olha, sim, acho que é uma questão de sonho, não, mas o que a Williams fez ontem ao conseguir colocar George Russell um carro inferior à Mercedes e classificação e foi lá e deu uma volta, um passeio no Hamilton, não é pouca coisa não. E aí agora tá se mostrando as fotos do carro do Sérgio Pérez. O Checo Pérez bateu na proteção de pneus, o carro não está muito bem e ele está fora da corrida. E agora a mensagem da Liberty Media, da Fórmula 1, chamada E-Race as One, que é uma mensagem união. E essas mensagens do E-Race as One são mensagens importantes porque fala sobre questão de racismo, direitos LGBTQIA+, e uma mensagem muito importante que vamos respeitar. Na BBC, os ouvintes é um tolo o Max Verstappen. Vou ver aqui. Oi, o André também não acordou. Então vamos tocando o barco, como diria o nosso amigo Alborguete. Que Deus o tenha. E outra questão que também que tem sido discutida aqui. Os carros da Mercedes em condições de chuva são piores do que eu imaginava. Porque eles não conseguiram render o esperado tanto com Bottas quanto com Hamilton. Tanto que no treino ontem o Hamilton jogou fora um jogo de pneu intermediário para conseguir classificar para o Q2. E olha, meus amigos e minhas amigas do Bandeira Particulada, você não pode jogar fora um jogo de pneu intermediário nas condições que a pista está hoje, de chuva muito forte, e tem que usar os pneus que não vão até não usar os pneus de pista seca que usaram na sexta-feira, quando não teve chuva, né? Mas vão ter que usar os pneus para pista molhada, e aí são dois pneus, o pneu verde, que é o pneu intermediário, e o pneu de chuva extrema, que é o pneu azul. E agora, todas as confusões do Grande Prêmio da estão assim, minhas amigas. E aqui tá que todo esporte teremos problemas na IORUG, meus amigos. E se teremos problemas na IORUG, e hoje foi discutido no briefing dos pilotos, as mudanças na curva Radion. E as mudanças na curva Radion se deixaram bem claras, vão tornar a curva mais segura. Mas pelo jeito a coisa não está muito bem feita, né? Porque a Radion deve estar muito complicado. E vamos lá. Deixa aqui.
Mas aqui nós estamos aqui como uns 0 ouvintes e eu tô feliz da vida, porque não é ironia não, é porque eu tenho mais liberdade. E temos aqui. E outra questão que tem que ser dita. Ontem, no treino, quando teve a batida do Norris, um dos carros que pararam, o único carro que parou para ver se está tudo bem e que estava na trilha do Norris era o carro do Sebastian Vettel. Eu até escrevi isso no Crônica da Fórmula 1, se é crônica da Fórmula 1.wordpress.com. E eu vou dizer uma coisa: esse carro, o Vettel está sendo um cara mais educado. Um último dos cavaleiros, porque parou um carro para ajudar um colega de profissão, nesse caso um piloto, e foi ver se está tudo bem com ele. E ontem o Vettel fez duras críticas por não terem emitido uma bandeira vermelha quando estava claro que as condições da pista não estavam aptas para a corrida. E é uma coisa que eu vou dizer uma coisa para vocês, ouvintes. Deveria ter tido uma bandeira vermelha e o Bernie Mailander deveria ter tomado cuidado em relação a isso. E para quem não sabe, Bernie Mailander é o piloto do safety car que faz os testes quando as corridas estão sob forte tempestade. E nesse caso foi ele que fez o seu comentário, sua análise e passou para a direção da FIA. Temos que elogiar também o McMaster também. Mas nesse caso, quando teve o acidente no Norris, eu acho que a chuva pegou de surpresa todo mundo, porque tava uma coisa mais moderada, diminuindo o ritmo. Aí, do nada, começou a chover mais forte. E nessa, quem sofreu foi o Lando Norris, que teve o acidente. Ele poderia ter sido pole, fez duas boas parciais na Q1 e no Q2. Quando ia fazer a sua melhor parcela, na Q3, um acidente na curva Radion. E aí, meus amigos, agora ele está na 14ª posição, porque descobriu-se com o carro destruído que o câmbio foi destruído e teve que trocar o câmbio. E isso, meus amigos, não é nada fácil. 9 horas e 53 minutos. Os pilotos estão a começar com, na verdade, que é uma Mercedes GT3 AMG, que é uma Mercedes perua de rua. Tem que lembrar que nesse ano, além da Mercedes, a Aston Martin vai fornecer os carros para ser os carros médico e o carro de safety car. Então, meus amigos, teremos muitas emoções. Vamos ver aqui. O grid atualizado: o Verstappen primeiro, o Russell segundo, o Hamilton em terceiro, o Ricardo em quarto, Vettel quinto, Gasly em sexto, Ocon em sétimo, Leclerc em oitavo, Latifi em nono, Sainz em décimo. Com essa punição do Lando Norris, pela primeira a Ferrari e com o acidente do Sérgio Pérez, a Ferrari ganhou duas posições. Leclerc em oitavo, que estava para ser décimo, e Sainz, que estava na 12ª, foi para 10º lugar. Vamos ver aqui, a gente está na coordenação aqui. E é uma coisa complicada, hein, meus amigos? E vamos lá. Quando você está sozinho, você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E ficar mais qualidade. Estamos aqui, já estamos o leaderboard atualizado. O Sérgio Pérez não está na 7ª posição, mas com devagar, já estamos aqui, já está pontos da posição de dele e tudo mais. O que vai largar dos boxes. Isso vai tirar o vexame do Lance Stroll, que ia largar em último e vai largar na 19ª posição. Mas vamos lá. E ainda assim, meus amigos e minhas amigas do Bandeira Quadriculada, a grande questão é como é que vamos ter
corrida em circuito de chuva como Spa. Tem que lembrar, a Bélgica sofreu com as enchentes no começo do mês. Então, algumas partes do circuito, tem que lembrar, antes, quando era 14 km de traçado, Spa era um circuito que unia as estradinhas de 3 cidades belgas, da região das Praias das Ardenhas. E ele está aqui, o homem que vai, vamos dizer assim, narrar a corrida, Fernando Bortolazzo. Pode falar, Fernando. Eu estava bancando o Milton Neves. Maravilha, então. Bom dia, Brasil. Falamos com imagens diretas de Spa-Francorchamps. Daqui a pouco, as emoções do Grande Prêmio da Bélgica, 12ª prova do Mundial 2021 da Fórmula 1. Spa-Francorchamps, céu nublado. Tá chovendo, ô César? Ah, tá. A chuva 100%, meu caro Fernando. Muito bem, daqui a pouco vamos trazer novamente o grid de largada para você do Grande Prêmio da Bélgica, 12ª etapa do Mundial 2021. Campeonato esse que tem Lewis Hamilton da Mercedes como líder do campeonato com 195 pontos. Atrás dele com 187, Max Verstappen, ele que perdeu a liderança do campeonato na última prova, o Grande Prêmio da Hungria, a Fórmula 1 voltando de férias em Spa-Francorchamps. Como o Galvão Bueno dizia, né, a pista favorita de 10 entre 10 pilotos do grid. Eles vão percorrer cada volta 7.004 metros. Nós teremos daqui a pouco 44 voltas de muita emoção, não tenha dúvida disso. Bom, a gama de pneus que eles vão usar é a gama média, né, o C2, o C3, o C4. Você que acompanha a gente junto com a transmissão da prova pela televisão, você está vendo os melhores momentos da prova, né? Aí na chicane, o acidente entre o Vettel e o Button na prova de 2010. Vettel na Red Bull, Jenson Button na época na McLaren. Bom, é a gama média, né? Os pneus vermelhos, amarelos e os brancos. Porém, como está chovendo, vai ser usado os pneus de chuva extrema, o pneu azul e o pneu verde, o pneu de pista média. Vamos então para o grid de largada do Grande Prêmio da Bélgica. Max Verstappen da Red Bull é o pole position, com George Russell da Williams na segunda posição. O terceiro é Lewis Hamilton da Mercedes, o quarto Daniel Ricciardo da McLaren. Na terceira fila, Sebastian Vettel da Aston Martin e Pierre Gasly da AlphaTauri. Na quarta fila nós temos Sérgio Pérez da Red Bull e Esteban Ocon da Alpine. Boa posição também do Esteban Ocon. Na quinta fila, Charles Leclerc da Ferrari e Nicolas Latifi da Williams. Na sexta fila nós temos Carlos Sainz da Ferrari e Fernando Alonso da Alpine também, numa alto Fernando Alonso. Na sétima fila, Valtteri Bottas e Antônio Giovinazzi. Na oitava fila, Lando Norris e Yuki Tsunoda. Tomou punição por conta do acidente, estava muito bem no treino ontem. O 17º é Nikita Mazepin, Mick Schumacher. Em 18º, Nikita Mazepin. Lance Stroll em 19º, pagando punição. E o Kimi Raikkonen teve problemas no seu carro, vai largar dos boxes. César Augusto, a sua expectativa para o Grande Prêmio da Bélgica e também dizendo o que aconteceu com o Kimi Raikkonen. Bom dia. Eu vou dizer o que aconteceu com o Kimi Raikkonen e Sérgio Pérez. Sérgio Pérez bateu numa das curvas e tá fora da corrida. Então ele não vai largar dos boxes. E Kimi Raikkonen teve problemas com o motor e vai largar dos boxes porque teve que fazer uma manutenção rápida. Ok, então, portanto, está aí informação. Sérgio Pérez não corre hoje, teve problemas, bateu na volta de instalação do grid, portanto, apenas 19 carros na pista. E agora chega a informação de que a largada vai ser atrasada por conta da forte chuva que cai sob Spa-Francorchamps. César Augusto, isso pode mexer com o brilho dos pilotos? Pode, porque antes de ser adiada, tinha a possibilidade da largada ser com safety car na pista. Não seria nenhuma temeridade, mas se adiar vai ter que ver, porque essa corrida não sabe quando que a chuva vai parar. E a gente viu ontem que Spa com chuva é um perigo constante. Exatamente, inclusive muitos companheiros nossos do YouTube fizeram até mesmo vídeos e até jornalistas questionando se ainda é necessário manter o traçado da Rouge do jeito que está,
e fazer alguma modificação. Bom, eu e o César ontem nós demos a nossa opinião, né? A gente poderia manter o traçado e assim voltarmos com, agora sim, só a informação. A largada será às 10h10, horário de Brasília, e provavelmente será atrás do safety car, César. Né? É o mais justo a se fazer, né? É o mais justo a se fazer. A gente comentou ontem que a gente queria o quê? A volta da caixa de brita e a volta e colocar o softwall na região da Radion, que é onde teve o acidente do Lando Norris. Só Opa, que tem... atenção, vamos ver o rádio da Red Bull. Daqui a pouco o César volta. Tá aí a informação do nosso querido Max Wilson, que fez aniversário essa semana. Tá aí, portanto, a Red Bull perguntando para o Michael Masi a situação da largada. Portanto, a largada adiada, ele está muito temeroso. Afinal, ontem ele liberou o treino com a pista molhada e acabou acontecendo aquele pavoroso acidente do Lando Norris. Mas então, prossiga, César. Eu ia prosseguir o seguinte. A gente comentou que na Radion poderia colocar o softwall, que é usado nas categorias americanas em circuitos ovais. E hoje de manhã, os pilotos tiveram uma reunião com a direção de prova e com a organização do GP da Bélgica, e eles chegaram a um acordo que terão mudanças na Radion e na Eau Rouge, só que serão mudanças para melhorar a segurança. Não vai ter a temida chicane que a gente viu em 94, por exemplo. Tá aí, portanto, a opinião do César Augusto. Bom, você aí que está acompanhando a gente, pode comentar, pode dar o seu recado, afinal, estamos aqui para ouvir você, né? Comenta aí com a gente aí no chat no YouTube. Lembrando que amanhã, às 8 da noite, o Bandeira Quadriculada, né? Vamos trazer tudo que rolando nesse fim de semana esportivo. Se não me engano, nós tivemos agora há pouquinho, o César vai confirmar com a gente, a MotoGP lá em Silverstone, né? Você tem alguma informação da MotoGP, César? Não, eu tava tão focado aqui na Fórmula 1 que nem acompanhei a MotoGP. Daqui a pouco, então, ele vai trazer, então, as informações, a gente vai trazer ao longo dessa transmissão. A Yamaha anunciou que o Dovizioso vai ser o piloto da equipe de fábrica pelo resto da temporada na MotoGP. Pelo resto da temporada. Então, foi ele que entrou no lugar do Vinhales, é isso? Isso, ele entrou no lugar do Vinhales. Então, portanto, nesse resto da temporada, nós vamos ter o Valentino Rossi e o Andrea Dovizioso. César, vou dar uma saída rapidinha, assuma aí, daqui a pouquinho a gente vem com a largada. Tá certo, Fernando Bortolazzo. Esse é Fernando Bortolazzo que está ocupado e agora eu vou informá-lo sobre a MotoGP, que hoje teve o GP da Inglaterra e com a vitória de Fábio Quartararo e uma surpresa. Espargaró conseguiu pôr a Aprilia no pódio. E a Yamaha hoje confirmou o retorno de Andrea Dovizioso na corrida de Misano no circuito na Itália. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amigos. Para quem teve que demitir o Vinhales porque o cara deliberadamente danificou a moto, saiu uma boa troca. Colocar o Dovizioso para correr e colocar também o Quartararo. Lembrando que tinha a possibilidade de chamar o Franco Morbidelli, que está na equipe privada SRT Petronas. Só que, e também o Valentino Rossi. Só que Rossi já disse que vai focar na equipe que está atualmente, que é a Petronas, e o Morbidelli, pelo visto, não está maduro o suficiente para assumir uma temporada ou um momento assumir a moto da equipe de fábrica da, vamos dizer assim, da Yamaha. Fernando Bortolazzo.
Valeu, César Augusto, que continua aqui com a gente. Aí a transmissão das imagens, novamente revendo o acidente, né, do Lando Norris, acidente que aconteceu ontem no treino de classificação, né, o momento que ele pisou na zebra da Rouge, mas o problema não foi a zebra, o problema é que o carro, vamos dizer assim, aquaplanou bem no top, no pico da Radion, e ele acabou perdendo a aderência e foi parar na barreira de pneus. Largada mais uma vez atrasada, estava marcada para as 10h10, vai ser às 10h15 da manhã. A chuva está apertando, o Michael Masi está esperando a chuva dar uma trégua para dar a largada. César, é uma largada que é temerária, né? Por conta do que aconteceu no Grande Prêmio da Hungria, a bagunça que ficou o campeonato, né? Com o que o Bottas e o Stroll fez, né? Que mudou completamente o rumo do campeonato, né? Mudou completamente o rumo do campeonato. E outra questão que tem que ser dita: o Michael Masi. Só uma curiosidade que eu não posso deixar batida, a geração de imagem está colocando. E eu tô muito contente com o que acabei de ver. O Mick Schumacher, ele tá correndo hoje com a pintura do capacete do pai. A pintura clássica, né? O capacete branco com o topo em azul e com a bandeira da Alemanha nos olhos. Por quê? Porque essa semana completou 30 anos da estreia de Michael Schumacher na Fórmula 1, né? Que foi justamente na Bélgica. Prossiga, César. A prioridade tua, Fernando. Mas ontem o Vettel fez um protesto à direção de prova por ter liberado a corrida, ter liberado o treino numa condição que a pista estava impraticável para o esporte. Por quê? Quando o Norris, vamos dizer, foi logo acelerar na Rouge e na Radion, ele aquaplanou e bateu nas duas curvas, bateu nos dois cantos. E o único piloto que conseguiu parar o carro e ver o que estava acontecendo com o Norris foi o Vettel. A gente comentou isso ontem, né, Fernando? Sim, inclusive nós até batemos palmas para a atitude do Vettel, né? Que foi uma atitude muito bonita, muito louvável da parte dele, né? É bom ter pilotos esse daí preocupados no grid. Tanto ele e tanto Hamilton também, né? Que batem sempre nessa tecla da segurança, né? E tudo mais. Mas o Michael Masi tá temerário, realmente. Eles querem evitar, é bom que se diga, o que aconteceu em 98 aí mesmo na Bélgica, né? Eles querem evitar o que aconteceu, né? Então é bom que se atrase mesmo. Vamos ver, chegou. Tá dizendo que a largada tá sendo atrasada. Bom, agora é 10h08, vai ser 10h15, né? Então vamos, César, pode prosseguir. Não, a largada vai ser atrasada até quando tiver condições de pista. Atrasou mais 5 minutos. 10h20. Acho que o Masi tá prestando atenção no AVC, porque ele não acordou até agora. Não, se o André não acordar, não tem problema, a gente vai aqui e a gente toca o barco verdade, em relação. Verdade. Mas eu vou dizer uma coisa, o Fernando. A gente está percebendo que o Michael Masi, depois de ontem, está mais ansioso, está mais ouvindo os pilotos. Algo que não acontecia há algum tempo, né? Ele está mais sensível ao feeling dos pilotos em relação à pista, né? Bom lembrar que também ontem, quem ouviu o rádio da transmissão da Mercedes. Também ouviu da Mercedes e principalmente da Aston Martin, o Vettel jogando falando cobras e lagartos pro Michael Masi, também não é brincadeira, né? Não, e a gente tem que lembrar, o Vettel soltou as cobras dos lagartos, chutou o balde, porque ele, vamos dizer assim, ele quase testemunhou quase uma morte do Lando Norris. Então ele tava mais. E ele foi lá, parou o carro, viu, perguntou pro Norris se tava tudo bem. O Norris fez uma cena e depois ele continuou. Então eu acho que, vou dizer assim, o Vettel tá assumindo uma posição de protagonista do grupo de pilotos de Fórmula 1. Você não via isso na época do Fittipaldi,
do Senna, na época. O Schumacher não teve esse papel. Agora você está vendo quem está assumindo quem está segurando as pontas, apoiando o Hamilton nas questões de questão racial e de direito às minorias, é o Vettel. Ele está sendo um articulador político dos pilotos da Fórmula 1, né? E que é louvável. O que é muito louvável da parte do tetracampeão. É bom ver isso, principalmente dos campeões, né? Tanto o Vettel quanto o Hamilton, né? Que são os maiores campeões no grid, né? São 11 títulos entre eles, né? Hã? São 11 títulos, 4 do Vettel e 7 do Vettel no Hamilton. Exatamente. Então, é muito legal ver isso, né? E nós estamos falando... mas a gente tem que elogiar também o Alonso hoje. Hoje, quando teve a reunião dos pilotos, o Alonso foi o cara que falou: melhora as condições da curva, não faça alterações na pista, vamos dizer assim, no traçado, melhora as condições da curva. O Alonso, e ele tem que lembrar, o Alonso estava fora da Fórmula 1 há quase 3 anos. E ele é o piloto mais velho do grid, se eu te contar o Raikkonen. E ele também tá ajudando nisso, que é muito bom. A gente não viu o Alonso sendo articulador também. Não é o perfil do Alonso ser articulador, né? Mas ele tá começando também a dar o cara a tapa, vamos dizer assim. Só níveis de curiosidades, hoje o Daniel Ricciardo disputando o seu 200º Grande Prêmio na Fórmula 1, corrida número 200 de sua carreira. Daniel Ricciardo, que estreou na Fórmula 1 no Grande Prêmio, deixa eu pegar aqui... E da Austrália de 2014. Na Red Bull. Na Red Bull? Não. Tem coisa... na Red Bull. O Daniel Ricciardo, eu vou pegar aqui, mas se eu não estou enganado... Era na Toro Rosso que ele estreou. Não. Ele estreou na Espanha. Ele estreou na Espanha em 2011. Isso mesmo, 2011. Ele correu 2012 e 2013 na Toro Rosso e em 2014 ele foi para a Red Bull. Nossa. Tá aí. Completando 10 anos de Fórmula 1, o Daniel Ricciardo. Não parece, né? Mas já são 10 anos de Fórmula 1. E tá aí completando hoje sua corrida número 200 na Fórmula 1. Você sabe que agora há pouco a Motorsport.com fez quem tá fazendo o comentário ao vivo na Motorsport.com, jornalistas britânicos, certo? Certo. Você sabe que eles fizeram uma piada, sabe qual foi? 10:09. Foi marcadas 3 horas e 20 minutos, hora local. Bem, eu nunca vi isso em muitos atrasos, desde que na última vez que eu peguei um trem na Southern Railway. Ou seja, sabe aquele trem lá da linha ferroviária sul, lá do sul da Inglaterra? Tá mais atrasado que a Fórmula 1. Nossa. E olha que os britânicos são pontuais, né? Não, e essa linha é a linha problemática, tanto que ela foi estatizada de volta pelo governo britânico. Porque não tem uma empresa que dê jeito nessa linha do sul da Inglaterra. Que coisa. Não tenho o que mostrar, então o que a geração de imagens está fazendo? A Mariana Becker está descendo pelo paddock, né, de Spa, que é bom lembrar que o paddock de Spa, eles são em 2 pisos, né, por ser uma colina, né? Uhum. Tá aí. É a criatividade, né, Fernando? Olha, bom, mas pelo menos uma coisa legal. Aí tá mostrando a emissora de televisão alemã, né, a ORF, conversando com o engenheiro da Pirelli. A ORF austríaca. Eu falei a emissora alemã é a RTL. RTL, a austríaca é a ORF.
É isso mesmo. Exatamente. E mais uma vez a largada foi atrasada. Já são 10h15 da manhã, a previsão era 10h20, agora vai ser 10h25. Vai chegar uma hora que eles vão ter que largar com safety car mesmo, viu, César? Na minha opinião. Não, a safety car é a largada mais segura pelo jeito, porque não tem como largar no modo tradicional. A gente tem que lembrar que já teve críticas porque largou com safety car com a pista em condição segura, que foi aconteceu na Inglaterra alguns anos atrás. Sim, é bom lembrar também o seguinte, né? A situação climática está igual a de 98, como a gente lembrou. E é bom lembrar que não teve safety car, que inclusive a McLaren reclamou que não foi com safety car, né? E aí deu no que E deu, né? ainda era o circuito com traçado com as estradinhas, porque só foi fechado nos anos 2000 para o circuito permanente. Era o circuito com as estradinhas, era um circuito não permanente como Le Mans. É bom lembrar que hoje a reta é no mesmo lugar, só que a reta é completamente diferente de 23 anos atrás, que era a estrada, era uma reta mais estreita, né? A linha. Da sétima fila para trás se largava na curva, né? Largava na curva e ainda assim. E a gente tem que lembrar, essa reforma aconteceu nos anos 2000 e, o GP da Bélgica ficou alguns anos fora do calendário. Sim, ficou, aliás, foi mudando ano a ano, né? Nós não tivemos Grande Prêmio da Bélgica em 2003 e em 2006, para reforma para o circuito que hoje está nessa característica, né? Eu não sei não, Fernando. Eu acho que vai ter que acontecer o seguinte. Olha, outra piada inglesa. Se você não conhece uma corrida com, vamos dizer assim, em circuito molhado, joga o F1 97 no PS1 e veja como que é. Você já jogou essa? Você já jogou o F1 97 no PS1? Oh, tanto que eu tenho ele aqui em casa. Tanto que eu tenho ele aqui em casa. Aí os acidentes que aconteceram em Spa, a gente já volta na questão do Fórmula 1. O quinto acidente foi com o Kevin Magnussen, quando ele correu na Renault em 2016. Foi na Radion, né? E esse acidente foi o primeiro acidente que gerou a bandeira amarela nesses últimos 5 anos. Isso. Agora, o quarto acidente foi o acidente que a gente disse ontem, César, com o Jacques Villeneuve no treino de sexta-feira em 98, pista seca, que quando ele arrebentou a Williams vermelha, Williams Mecachrome. Terceiro acidente foi no ano seguinte, 99, no mesmo ponto, só que esse acidente foi na corrida, ele já na BAR, e do mesmo jeito o carro perdeu a traseira, varou a caixa de brita e bateu na barreira de pneus. Vamos ver o segundo acidente que aconteceu. Foi o acidente também que a gente disse ontem com Alessandro Zanardi na Lotus em 93, que ele bateu no mesmo ponto que o Lando Norris bateu ontem e ficou desacordado. Aliás, foi o primeiro acidente sério do Zanardi, né? E arrebentou o guardrail, parou o treino, né? Perdeu a traseira também no mesmo ponto. E detalhe, era na época da estrada, ele bateu no guardrail mesmo, né? E aí o primeiro acidente, como a gente disse, em 99, do Ricardo Zonta, que ele capotou o carro e saiu dando pirueta para tudo quanto é lado. Quem tá com as imagens está vendo o acidente aí, Grande Prêmio da Bélgica de 99. Se lembrar o acidente do Luciano Burti, não era nessas curvas da El Rouge e da Radion. Teve acidente no Luciano Burti na Blanchimont. Em 2001. Tá aí os acidentes que aconteceram nas curvas Eau Rouge e Radion. Bom, já que o César colocou no banner aí, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Alexandre Lava... Nossa, eu imitei um apresentador que não era... Gente, eu acabei imitando sem querer, peço desculpas, tá bom? Foi sem querer, tá?
por favor, não vamos nos ofender com questões políticas, respeito a opinião política de cada um. Bom, vamos lá, vamos falar de Alexandre Lavadoras. Você que está precisando de uma lavadora ou precisa arrumar a que você tem na sua casa, ligue aí para o número que está aí na sua tela, 15 98 135 28 25. Fala lá com o Alexandre, está acompanhando lá a corrida. Ele vai fazer um precinho super legal para você. Você que não tem uma lavadora, ele tem muitas opções de lavadoras para você escolher, para não ficar batendo na mão, né? Já é coisa do passado. Vamos usar uma lavadora. Alexandre Lavadoras é o nome certo para sua lavadora. Vamos voltar aqui, depois de faturar. É o capitalismo, Fernando. É o capitalismo, Oi? Fernando. Fica tranquilo, é o capitalismo, é economia de mercado. Exatamente. Tá aí novamente Mick Schumacher com o lendário capacete usado pelo seu pai, Michael Schumacher. Aliás, pintura essa que ele usou até o ano 2000, né, César? Foi até o ano 2000, porque em 2001 eles usam uma pintura totalmente laranja. No primeiro ano que ele foi campeão no segundo ano que foi campeão pela Ferrari. Peraí, eu acho que em 2000 ele já trocou pro capacete vermelho, se eu não estou enganado. Foi em 2000 que ele usou o vermelho e conquistou o primeiro título da Ferrari no campeonato de pilotos, em 21 anos. Exatamente. Mas prossiga lá, acabei cortando seu raciocínio. Não, e também tem outra, né? Nesse final de semana, a Sky Sports britânica mostrou uma reportagem onde o Mick Schumacher deu uma volta do primeiro carro do pai no circuito de Silverstone durante as férias de verão. E olha que ele ficou emocionado dando volta naquele carrinho dele da Jordan, com a patrocínio daquele refrigerante de limonada, a 7-Up. 7-Up, que já esteve aqui no Brasil, né? Foi embora, mas depois voltou. Mas na verdade esse refrigerante ainda existe, com o nome de H2O, né? Ai, essas marcas, esse capitalismo selvagem. Ele ainda existe, só que é o H2O. Aliás, Guaraná que eu tomo frequentemente. Olha aí, o Ambev. Tô fazendo propaganda de graça para vocês, hein? Saiu alguma mensagem que vai adiar a largada de novo ou não? Não, por enquanto não. São 10h22, vamos até 10h25. Provavelmente vamos ter a largada. Sim, vamos ter a largada. Já foi tirado os gazebos da Mercedes, está só com o guarda-chuva. Vamos ter a largada, provavelmente atrás do safety car. César Augusto. Até que enfim vamos ter corrida. O pessoal da Motorsport Portugal já desligou o PS1 para poder focar na corrida. Você ia falar, você jogou no PS1 Fórmula 1 97? Não só joguei muito, como eu possuo esse jogo aqui em casa, assim como os outros títulos de Fórmula 1 do PS1, como o Fórmula 1, o primeiro da temporada de 95. Eu tenho o 95, o 97, o 98, o 99 e em formato ROM de emulador o 2000 e 2001. Portanto, sem contar as versões também que a EA Sports fez também do Fórmula 1. Então, ou seja, praticamente eu tenho todos do PS1. E do PS2 eu tenho aqui também. A gente tem que lembrar que tem um amigo nosso, o Rafa Rizzo, que comprou o Fórmula 1 2021 também, né? Sim. Você vê e ele vai jogar, e ainda vai jogar a criança, né? E abraços, Rafa. Abraços ao nosso querido Rafael Rizzo Martins, o Rafa Rizzo, torcedor do Guarani de Campinas e do Palmeiras. Querido Rafa. Ele sofre muito. Não sofreu muito, não. Ontem o Palmeiras venceu e ainda está na briga pela liderança do campeonato. Os cobertores já foram tirados. Vamos para a volta de apresentação e aquecimento de pneus e provavelmente a largada, já que com o safety car à frente, a largada já é acionada assim que os carros saem dos colchetes, né? Todos com pneus de chuva extrema. Tá aí safety car ligado, isso significa que a largada vai ser
com ele à frente, isso significa que a corrida já estará em andamento. Não é a largada que a gente gosta de narrar, porém é a mais segura e que, para o bem de todos, é a ideal para esse instante. Luz verde, volta de apresentação e, consequentemente, a largada do Grande Prêmio da Bélgica. Né? Lógico que vamos ter também a largada para valer. Vai, César. E também tem um detalhe, vai ser uma largada lançada e a gente tem que ficar atento ao Russell largando na segunda posição no lado de dentro da pista. Se ele largar bem, olha, eu não duvido que ele vença o GP da Inglaterra, o GP da Bélgica, hein? Com esse carro da Williams. Realmente. Bom, a pista dá para ver, não dá para enxergar quase nada. Aí a câmera on-board no carro de Lewis Hamilton, que está falando no rádio. Vamos ouvir. Bom, Hamilton, como sempre, reclamando da questão dos pneus, que está escorregando demais, não está conseguindo controlar o carro, que a gente sabe que vindo dele é mais verdadeiro que nota de R$3, né? Mas existe nota de R$3? Não entendeu a ironia. Classificação do campeonato, Hamilton é o líder com 195 pontos, Verstappen é o segundo com 187 e por aí vai. Construtores, Mercedes líder com 303 pontos, Red Bull em segundo com 291, Ferrari com 163, mesma pontuação que a McLaren, Alpine 77, AlphaTauri 68, Aston Martin 48, Williams com 10 pontos, Alfa Romeo com 3 e a Haas é a única que ainda não pontuou neste campeonato. César Augusto, os carros já estão descendo para o miolo do circuito, para a parte baixa do traçado. Realmente uma condição bastante extrema, se bem que em anos anteriores os caras largavam desse mesmo jeito. Lembrei também de uma corrida que também foi disputada assim, que foi a edição de 89, vencida por Ayrton Senna. Meus amigos, não é fácil não. Fernando. Aí, portanto, pois não. Fica atento ao Russell, porque pelo jeito ele vai dar o pulo do gato, hein? Mostrou que o carro dele anda demais na pista molhada. Tá aí. Sim. E aqui é o gráfico mostrando que a Red Bull, no último grande prêmio lá na Hungria, fez o pit stop, quebrou o recorde dela mesma e se tornou o pit stop mais rápido da temporada com 1,88 segundo. Norris falando no rádio. Norris falando que tem muito aquaplane, né? Está aquaplanando muito. Ele que, todo mundo sabe, sofreu disso ontem, um acidente pavoroso. Os últimos vencedores, Rosberg em 2016, Hamilton em 2017, Vettel em 2018, Leclerc em 2019, no ano passado a vitória ficou com Lewis Hamilton. Bom, César Augusto, é uma largada que assim que for liberada, é uma largada que assim como aconteceu na Hungria, a gente tem que chegar a temer também. Tem que ver se os carros vão vir com muito sede ao pote ou não, né? Exato, se vão ir com muita sede ao pote e como vão reagir os pilotos na El Rouge e na Radion. E são as duas primeiras curvas para a direita. Tá aí, portanto, você acompanhando conosco o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 nessa live do Bandeira Quadriculada. Lembrando a você que está acompanhando a gente que amanhã às 8 da noite tem o Bandeira Quadriculada comigo na produção, César Augusto e o André comentando tudo que rolou nesse fim de semana do esporte a motor e as notícias do mundo do automobilismo. Vamos ouvir o Giovinazzi? Giovinazzi falando que está inguiável em Spa nesse momento. Já estamos, vamos dizer assim, com a segunda volta do safety car na pista, liderando o pelotão. Isso significa que está falando formation lap, mas na verdade a prova já está
a não ser que mudar a regra, mas até onde eu sei a prova já está em andamento, já estamos na segunda das 44 voltas do Grande Prêmio da Bélgica. Mudou a regra ou ainda é essa mesmo, César? Ainda é essa mesmo, só que tem uma questão. Antes, como a bandeira vermelha, a corrida teria que durar 4 teria o tempo máximo era de 4 horas. Esse tempo foi reduzido para 3 horas. Então, agora estamos 10h30. Os adiamentos começaram às 10 horas. Acho que a gente vai ter corrida até 1 da tarde. Ou não sabemos quando vai sair o safety car da pista, né? Ou meio-dia e meia. Olha, acredite se quiser, quem está vendo a transmissão não está enxergando nada. Agora começa a ver a sombra da Ferrari de Charles Leclerc. Para você ver como está a situação em Spa nesse momento. Lembrando, a gente nessas condições aí, nós tivemos corrida normal em 98. E aconteceu o que aconteceu. Procedimento de largada suspenso. Isso significa que seria uma bandeira vermelha. É isso, César? Isso mesmo. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha está suspensa a largada. Bandeira vermelha. Está impraticável o Grande Prêmio da Bélgica nessas condições de chuva. Ou seja, o que era para ter acontecido em 98 está sendo feito agora, hoje, né? Com um atraso de 23 anos. Você vê que a mudança é que, vamos falar sério, o seu Michael Masi sentiu a bronca do Vettel, e com razão, e por isso que ele não liberou a corrida. Certo. Isso significa que todos os 19 carros vão para os boxes nesse momento. Eu vou pedir para o César ir tocando um pouquinho, porque eu vou me ajeitar aqui, né, ficar mais confortável aqui, fazer uns negocinhos. Daqui a pouquinho eu já volto aí sim em definitivo. César, assuma aí, daqui a pouco eu volto. Tá certo, Fernando Botolazzo. E olha, meus amigos, minhas amigas, com a bandeira vermelha, você não vai ter vida fácil. E outra, nosso patrocinador, Alexandre Lavadora. Se você tem uma lavadora que precisa fazer uma manutenção, ou uma lavadora, ou comprar uma lavadora usada para não ter que ver a sua mulher ou seu marido lavando na mão, então vai na Alexandre Lavadoras, cuidando da sua lavadora como nunca. O telefone é 0 DDD 15 98135 2825. Repito, 0 DDD 15 98135 2825. Alexandre Lavadoras, cuidando da sua lavadora. E meus amigos e minhas amigas do Bandeira Quadriculada, enquanto o Fernando não volta, estamos aqui vendo se vamos ter a corrida. E agora há pouco, vamos dizer assim, olha como que as coisas são interessantes. Antes da coisa ser suspensa, o Verstappen disse, está bem para a corrida. Isso é bom para a corrida? Ele tem, ele até comentou, ele não tem outros carros na frente dele, fazendo o spray. O Lando Norris falou que estava com a corrida com aquaplanagem. E os carros do meio estão dizendo, os carros que estão no meio do grid já falaram que estão com indirigível. O termo em inglês é undrivable. Ou seja, está impraticável dirigir um carro em Spa-Francorchamps. A grande questão que fica, que a gente vai até chamar o Fernando, é que Spa em chuva é uma péssima combinação e temos que ficar atentos ao seguinte. Já teve a reunião de pilotos hoje com as opiniões vamos dizer assim, do Vettel, Ocon e do Alonso. Então os pilotos estão mais engajados e os pilotos estão, vamos dizer assim, mais lúcidos e sendo ouvidos quando estão falando essa questão da corrida. E o Fernando já vai voltar aqui conosco, então vamos esperar aqui as atualizações sobre quando que vai começar a corrida. Mais uma atualização.
a possibilidade da chuva diminuir ainda tem que ser considerada, mas esperamos que ainda que tudo corra bem se o tempo, vamos dizer assim, der uma melhorada. Mas essa como comentário da Motorsport.com. E olha, acho que o tempo não mostra sinais de arrefecimento, meu caro Fernando Botalazzo. Não mostra mesmo. Aí temos nas imagens Lewis Hamilton conversando com a sua assistente, a Angela Callan. Angela Callan. Callan, isso. A Angela Callan, que é a assessora do Lewis Hamilton, está sempre com ele ali, a equipe Mercedes protegendo ali o cockpit do carro número 44, o Leclerc no estilo motoboy, com o capacete para cima, conversando com os seus mecânicos, né? Aliás, capacete muito bonito do Charles Leclerc, né? Branco com detalhes em vermelho, né? Capacete é a bandeira bonito. De Mônaco. Isso, a bandeira monegasca, né? E ali o Jack Hicks com aquela cara de preocupação, né? E todos eles já fora dos seus carros, o Nicolas Latifi conversando também com o pessoal da Williams, né? É bom ver porque acho que vai ter que adiar a corrida para amanhã. Vai ter que adiar a corrida para amanhã. É raro acontecer essa Fórmula 1, mas vai ter que ter corrida amanhã, porque a chuva não vai arrefecer. É duro, né? É bom entender o seguinte, que o que está acontecendo, se for isso daí... Bom, eles têm um limite de 3 horas, então nós temos que ter corrida até a 1 hora da tarde. Até 1 hora. Estamos falando horário de Brasília. Horário de Brasília até 1 hora da tarde. Bom, são 10 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília, o Ocon conversando ali com seus engenheiros, só que ali na frente dos boxes da Alfa Romeo, né, ele vai ter que andar um pouquinho mais para frente. Aí o Mick Schumacher, olha, com esse capacete do pai dele, como é bom ver esse capacete de novo, cara. Não é ser puxa-saco, mas eu gosto demais dessa pintura, cara. Uma pintura icônica, né, da Fórmula 1. Sem sombra era a pintura que ele usava, o Michael Schumacher, na época da Benetton, dos 2 primeiros títulos da Benetton, 94 e 95. E usou, como eu disse, até a primeira metade do ano 2000, essa pintura, né, já como piloto da Ferrari. Bom, os gazebos, né, das equipes já estão montados no pit lane, protegendo os carros da chuva. O Mercedes AMG vermelho, o safety car, tá ali com o limpador de para-brisa ligado. A chuva não cessou. A condição da chuva está, pelo que dá para ver, César, pior do que ontem, porque ontem ainda nós tivemos um chove-para, mas hoje não, tá chovendo direto há pelo menos 1 hora em Spa, né? 1 hora, e outra também, tá chovendo de uma maneira constante e a chuva não, vamos dizer assim, não diminui o ritmo. Então, você tem um prazo da corrida ocorrer até a 1 da tarde. Só que tá claro que não tem condições, vai ter que correr amanhã. É bom lembrar o seguinte, não é uma chuva forte na questão de intensidade que ela cai. É chuva forte na questão que é uma chuva contínua e que não para. Ela não para. E como o Spa tem poucas áreas de escoamento de água, essa chuva atrapalha no andamento da corrida, por causa da aquaplanagem. Bom, tá aí o Frederic Vasseur, chefão da Alfa Romeo, conversando ali com o Giovinazzi, que tá comendo aquela barrinha de cereal, né? Mas aliás, filho, você tá com fome nessa hora, né? Você tem que comer alguma coisa. Né? Aliás, barrinha de cereal, você gosta de barrinha de cereal, César? Eu nunca comi. Nunca comeu? Eu já comi, é uma delícia. Olha o assunto que estamos falando. Como não tá tendo eu como laca.
Laca, Oreo, aquele M&M's eu como, chocolate eu como. Chocolate é também fonte de energia, né? Bom, o Alonso está aproveitando e dando aquela polida no seu capacete, né? O torcedor Cê, ali se cobrindo com a capa de chuva, eu acho que está dormindo, né? Tá muito. Ah lá, você tá no telão, e aí ele com aquela cara de paisagem, mas o que estou fazendo ali? Olha, provavelmente deve ser pai e filho. Aí a galera. Faça olha, chuva. olha o tanto de Verstappen. holandês. Vamos lá. Verstappen. E por falar em Holanda, semana que vem, Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort. Essa galera vai estar em casa, né? Vai torcer para o Max Verstappen. A onda holandesa, o mar holandês, literalmente vai invadir a Fórmula 1 semana que vem com o Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort. Literalmente, porque Zandvoort é uma cidade litorânea e o circuito fica à beira da praia, nível -3, vamos dizer assim, do nível do mar, né? Não, toda a Holanda é abaixo do nível do mar. Por que você acha que tem aqueles diques, aqueles moinhos de vento para drenar água? Uhum. E é bom lembrar também o seguinte: quanto mais baixo do nível do mar, melhor para o motor turbo. Exato. Porque o motor turbo terá mais tempo de recuperação de energia e é menos e terá um desgaste menor em relação a uma corrida nas montanhas, como acontece na Áustria, meu caro Fernando. E em Spa também, né? Vamos dizer assim que Áustria e Bélgica são as pistas onde é mais exigido. Assim, a topografia do circuito é muito alta, né? Tá aí Uhum. Lando Norris conversando com o pessoal da McLaren, né? Norris que se recupera. Rapaz, que susto deu o Lando Norris ontem, aquele acidente dele. Enfim. 10 horas e 42 minutos. A gente está aqui esperando o que vai acontecer nesse grande prêmio da, da Olha só, Bélgica. não sei se você. Eu tô lendo aqui a motorsport.com no leaderboard. Os caras estão fazendo piada demais, meu Deus do céu. Já estão, eles já estão até oferecendo. Olha, senta e descanse. E a gente traz uma xícara de chá para te atualizar sobre o que vai acontecer na corrida. Ó, Fernando, a rádio coisa da tá Red Bull. feia. Vai. Ó, a questão é o seguinte: pelo que está sendo dito, é que, como está parado em bandeira vermelha, eles estão questionando a FIA se o Sérgio Pérez vai poder largar, porque o carro já está praticamente pronto. Pode ser que o Pérez largue. E Exato. agora, César? Se ele largar, vai ser justo. Só vai ter uma alteração no grid de largada e vai ter que se atualizar do grid, só isso. Pelo que falou, o Michael Messi, pelo que falou, não, tá liberado. Se der para largar, vai largar. Só que ele vai largar dos boxes. Vai Porque ser, acho que como a tá a mesma bandeira. largada do Kimi Raikkonen. Isso. Então vai largar de lá de trás o Sérgio Pérez, mais uma vez prejudicado, né? Mas dessa vez foi culpa da pista e também um pouco culpa dele. 10 horas e 44 minutos. Em condições normais a prova já estaria acontecendo, né? Mas é bom lembrar que numa decisão justa todo mundo
ali, né? O bom senso, esperando um pouquinho a chuva diminuir. Bom, movimentação aí na Mercedes, tem alguém de capuz, não sei se é o Toto Wolff ou se é o Lewis Hamilton, né? É o, O cara é o tá Toto por trás, Wolff. tá aparecendo. É o Toto. É o Toto. É Não, o Toto porque mesmo. Pela naba, é ele mesmo, Toto Wolff. Não, É o porque Toto o Wolff. único cara que tá usando o casacão com capuz da Mercedes nesse final de semana é o Toto Wolff. É ele mesmo, tá aí. Toto Wolff, chefão da Mercedes, preocupado. Preocupado. Porque, querendo ou não, a Red Bull não perdeu o ritmo, tá colado e pra gente que é torcedor tá muito bom. Tá muito bom isso daí, essa briga entre Red Bull e É, Mercedes, é, uma briga é, sadia, né? é uma briga sadia e a gente tem a possibilidade dessa briga ser somente decidida na última corrida em Abu Dhabi. E Abu Dhabi vai ter mudanças no traçado, né, nesse ano. Sim, sim, vai dar uma diminuída um pouco na chatice que é Abu Dhabi. Bom, Gasly nesse momento conversando com a equipe AlphaTauri, conversando com o seu patrão, o seu chefe imediato, o Franz Tost, né? O patrão dele é o Dietrich Mateschitz, o dono da Red Bull em si, da empresa Red Bull. Tá aí o Franz Tost, Pierre Gasly num excelente final de semana, né, César? Andou muito bem nos treinos, o treino ontem ele foi muito bem. Gasly que pode surpreender na corrida, né, César? Se tiver corrida, é claro, né? Se tiver corrida, Gasly, aliás, que ano do Pierre Gasly? Alguns baixos sim, mas o Gasly que desde o Grande Prêmio da Itália do ano passado, numa crescente absurda. Não, e não é uma crescente absurda qualquer. Ele tá ajudando até a equipe AlphaTauri com os motores Honda sendo o primeiro piloto praticamente. E isso foi elogiado pelo chefão consultor esportivo da Red Bull, o Helmut Marko, que é conhecido por triturar pilotos, né? E que triturou o mesmo no ano de 2019, rebaixando ele novamente para a então equipe Toro Rosso. Bom, tá aí os pilotos meio relaxados, o Charles Leclerc acho que amarrando ali a sua sapatilha, né? Exatamente. Sobre sapatilha. Bom, por enquanto a corrida está parada, o César, como é também jornalista, vamos dizer assim, Não, porque você comenta sobre os assuntos que tá rolando. Se você puder falar algumas notícias pra gente, o que tá rolando nesse momento. O duro que domingo é um dia parado, né? Nas notícias do Não, Brasil você do mundo. sabe que na França já começaram as entrevistas com os candidatos à primária da direita francesa, né? Hoje Uhum. a European entrevistou a Valérie Pécresse. E parece que nos próximos dias o Michel Barnier vai começar a dar entrevistas para o Jean-Jacques Boudin, o David Pujadas e o pessoal da European. Tem que lembrar, Michel Barnier é o negociador-chefe da União Europeia no Brexit. Então, ele anunciou que irá se candidatar ao cargo de presidente da República em 2022. Vai dar dor de cabeça para o Macron. E no lado do Partido Socialista, ainda não se decidiu quem será o candidato ou se terá primárias, porque teremos ainda se a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, vai disputar a peleja de ser a primeira presidente da Quinta República Francesa. Exatamente. Tem alguma coisa aí em relação ao Brasil? Notícias aqui do Brasil? Eu li hoje, acho na Folha, muita gente descendo a lenha no despresidente por causa de seu atos pantaguélicos. A gente não pode entrar aqui na questão política, mas o despresidente está perdendo a mão, né? Literalmente. Uhum. É bom lembrar que também nós tivemos essa semana o Ministério da Saúde cortando o contrato, rescindindo o contrato da Precisa, que fornece a vacina Covaxin pivô
da CPI do Covid. Bom, 10 horas e 49 minutos é o que a gente tem de notícias neste domingo, né? Aliás, o último domingo do mês de agosto, né? E aquilo, né, César? Voltando aqui ao âmbito do automobilismo, vamos falar mais em relação ao Qatar, né? Qatar que já está praticamente confirmado. Opa, Alexander Albon nos boxes da Red Bull, ele que estava aí na equipe no ano passado, seu ex-companheiro de equipe, né? O Alexander Albon, que pode estar voltando para a Fórmula 1, né, César? Pode estar voltando porque a Red Bull pode pagar uma vaga para ele correr em uma outra equipe. Tá certo. Olha, tá demorando tanto que não vai ser amanhã, Fernando. Não tem condições. Vai ser amanhã. Ou pode ser cancelada. É uma das possibilidades a ser discutidas pela FIA. Nossa, olha o que nós vamos ter na terça-feira. Cacá Bueno e Nelsinho Pequeno Masterchef. Vai ser uma coisa bonita. Vai ser disputa de pista e de pilotagem de fogão. Eu não sei se eu tô com vergonha alheia. Eu não sei. Eu sei que Cacá Bueno e Nelsinho... A gente tem um sentimento muito estranho, porque vou colocar 2 pilotos para fazer comida, e aí se a comida não for boa, eu não sei o que acontece com os 2 pilotos. Eu acho que eu não vou ver esse episódio, não. Olha aí o comercial da Heineken com Nico Rosberg e seu papai, Keck. Olha, você já viu o comercial da Heineken com o lendário Jack Stewart? Vi. Ah, bons tempos. E ele defendendo a direção segura da corrida. Não, é isso que eu fico curioso. Keck Rosberg defendendo a direção segura. O Keck Rosberg. O Keck Rosberg. Vamos dirigir conscientemente. Meu. Segue os vídeos do Keck Rosberg na Fórmula 1 e na DTM. Eu não vou falar mais nada. O Keck Rosberg. A gente não fala, mas ele era um primor de segurança, né, Fernando? Mais um lendário piloto dos anos 80, campeão mundial de 82, com a Williams. Uma vitória apenas. Com uma vitória apenas. Grande Prêmio da Suíça, que foi disputado em Dijon-Prenois, na França. Foi disputado em Dijon-Prenois porque a Suíça tinha uma proibição de não permitir corridas em seu território. Exato. Proibição essa que começou nas 24 horas de Le Mans em 55, considerado até hoje o maior acidente da história do automobilismo. Aliás, acidente esse que fez com que a Mercedes deixasse o automobilismo por quase 40 anos, por mais de 40 anos, inclusive, e a Jaguar também se retirou das corridas de endurance, né? Sim, era o auge da Jaguar como construtora de carros de endurance. E eram carros muito bonitos, o Z-Type, o E-Type, o C-Type, o D-Type. A Jaguar só voltou ao endurance no final dos anos 80. Mais precisamente em 86, com Raul Boesel, né? Tanto que o Raul Boesel foi campeão mundial de endurance de 87, pilotando pela Jaguar. Exato. Muito. Tá aí, histórias do automobilismo para você. Ô César, já como não estamos tendo... Tá no intervalo na Band aqui, dá pra gente soltar alguma coisinha aí, pra compartilhar vídeo, alguma coisinha que dá pra gente ver aí, que não dê problemas pra gente em direitos autorais? Acho que não dá não, porque o material que foi produzido para hoje já foi usado.
E tá desatualizado, que era o resumo do treino de ontem. Eita, nós. Aquele joguinho de rally tá ainda com você aí? Eu tive que tirar porque o computador não tava funcionando direito. Muito bem, então. Bom, a transmissão da Fórmula 1 já voltou aqui na tela da Band. O Zac Brown está conversando aí com alguém. Aliás, McLaren, além da Fórmula 1, está numa crescente muito legal, né? Lando Norris quase pole position ontem, se não fosse um acidente. Mas também na Fórmula Indy, a McLaren entrando agora com a equipe 100% ano que vem na categoria, né César? Uhum. Comprou 100% e quem está comandando a operação da McLaren na Indy é o Gil de Ferran. Grande Gil de Ferran, tá aí. McLaren voltando agora a 100% na Fórmula Indy, né? Vamos lembrar que a McLaren já esteve na categoria lá nos anos 70 e agora... Aliás, a McLaren nos anos 70 com muito foco nos Estados Unidos, né? Porque não era só a Fórmula Indy, né? Fórmula 1, Fórmula Indy e a Can-Am, né? A outra piada sobre essa paralisação da motorsport.com, patrocínio motorsport.com. O que nós estamos fazendo quando a gente tira a poeira do grande livro de fatos belgas do passado? Boa pergunta. Você sabe que a Bélgica, como um país europeu, tem uma briga entre os valões e os flamengos. Você sabe disso, né? Os belgas de origem holandesa e os belgas de origem francesa. Teve uma época em 2007 que ficou quase 500 dias sem governo. E quem assumiu o governo foi o seu Herman Van Rompuy. E ele foi o fator estabilizador. Até o rei não tinha paciência com esse impasse, porque para ter primeiro-ministro da Bélgica é uma dificuldade. Então, bom, tá aí mostrando 2 horas. Bom, já faltam 3 minutos para as 11 da manhã, né? Corrida interrompida, né? Aliás, corrida interrompida nada, nem chegamos a ter corrida, né? Nem chegamos. A possibilidade de cancelamento é mais alta com o passar das horas. É bom lembrar que eles têm até a 1h da tarde para ter corrida. Se não tiver, eles vão ter que dar um jeito de ter corrida amanhã. Olha só, Fernando, tem um fato número 1 sobre a Bélgica. Você quer saber? Manda. O saxofone foi inventado na Bélgica em 1840 e foi batizado em homenagem ao seu criador, Adolf Sax. Adolf Sax, que criou o saxofone. Muito obrigado, Adolf Sax, porque realmente eu gosto de músicas quando o saxofone é bem executado. Músicas do Man at Work, Fernando, ou do Kennedy? Bom, lembrou bem de Man at Work, aliás, o finado e saudoso Greg Ham, né? Saxofonista do Man at Work, né? Como Who Can It Be Now, Down Under, né? It's a Mistake, Careless Whisper do George Michael. Overkill. Né? Que é o Overkill. Aliás, é bom lembrar, Careless Whisper do George Michael foi eleito como o solo de saxofone mais emblemático da história da música. Não, acho que tem um solo de saxofone bom. É uma banda da synth-pop francesa dos anos 80, chamada Indochine, na canção Troisième Sexe. E a Indochine era a banda era uma banda pop na França dos anos 80, na época da geração Mitterrand. Só que o único membro que tá lá até hoje é o vocalista, o Nicolas Siki. Que os outros membros da primeira formação foi tudo demitido. Putz, pra você ver. Pra você ver. Bom, mas eu tô falando que disseram, né? Que foi Careless Whisper do George Michael, mas também teve Baker Street do Jerry Rafferty,
né? Sem contar os sons do Fusion Jazz, do Miles Davis também, John Coltrane, Herbie Hancock, ou até os arranjos do Burt Bacharach também. Burt Bacharach. Burt Bacharach. Aliás, uma amiga minha, que é correspondente em Nova York, comentou no Twitter nessa semana que semana passada o Elvis Costello anunciou que vai fazer um novo disco de inéditas com Burt Bacharach. E ela comentou, poucos gente do Twitter sabem da idade, na nossa idade, né, Fernando? Conhecem a história do Burt Bacharach. E para quem não sabe, o Burt Bacharach fez os álbuns fundamentais de música instrumental dos anos 60, incluindo a trilha de uma paródia do filme do 007, chamada Cassino Royale. Foi ele que fez os arranjos. E hoje está quase 90 anos. Exatamente, Burt Bacharach, que inclusive é autor de grandes musicais, né, da Broadway também, e de temas de filmes, né? Exato, ele ganhou muito Oscar com tema de filme. Olha só, mais um fato 2. A teoria do Big Bang, não um programa da CBS, foi descrita pela primeira vez pelo cientista belga Georges Lemaitre 2 anos antes de Edward Hubble. Olha, a Suécia até no Big Bang é pioneira. Cara, de coisas da Bélgica eu só conheço a Estela lá, opa, carro médico da FIA na pista. Quem acompanhou a gente ontem, o César falou que quando o carro médico está na pista, geralmente é para avaliar a situação do circuito. Né? Ontem foi o safety car, hoje está sendo o carro médico, que é o que é usado com mais Mercedes, frequência. É uma perua. Isso, a perua Mercedes. Eu tô impressionado com isso. O Lemaitre falou da teoria do Big Bang 2 anos antes do Edward Hubble. Olha, tem coisas que te aprende na vida, né, Fernando? Pra você ver. Bandeira quadriculada também é cultura, gente. Também é cultura e educação. Bom, o carro médico está dando aquela volta na pista para ver as condições. Não parou de chover. É bom que se diga, 11 horas e 3 minutos. Já estamos aqui há 1 hora eu estou aqui há 1 hora e pouco. O César está aqui há 1 hora, quase 1 hora e 23. E não parou de chover. Mariana Becker aqui está falando, em nenhum momento parou de chover. Olha. Fala, Fernando. A corrida tem 44 voltas, metade é 22. Será que não dá para dar umas 5 voltas, umas 10 voltas? Não, ou é 305 quilômetros ou o limite de 2 horas se tiver largada. Não tem largada, praticamente. Não teve largada, né? Não teve largada, é bom lembrar. Bom, Médico Car já recolhe-se para os boxes, né? Completou a chicane e já está entrando nos boxes. E vamos ver Olha que legal, o Elia Júnior, que está agora na transmissão, né? O Elia com a Glenda. Putz, olhando o Elia Júnior, só faltou ele chamar o Luciano do Vale. Né? E pensar que teve um certo colunista de TV falando que o Elia Júnior fala demais. E o colunista de TV que escreve mal pra caramba? Nem falo nada, viu, cara? Nem falo nada. É um desrespeito.
Ou não, com todo respeito pro do Elias Júnior, cara. O Elias Júnior é a história do jornalista esportivo, pô. O cara, e olha, que ele era mais para ser repórter, e ele inventou a questão do apresentador de programa esportivo, praticamente. Eles estão comentando na questão de Interlagos, né? Porque é bom lembrar que a drenagem em Spa, só que eles não falavam tanto de Spa, né? Mas Interlagos eles desciam a lenha na questão de drenagem, né? Uhum. Desciam Só um além em duas detalhe, nesse coisas. momento, só um Pode detalhe, falar. nesse momento, o pessoal da Red Bull tá lá guardando o carro, eles estão nesse momento recebendo um cafezinho, né? Olha só. Ah, mas também é a hora do café lá, olha lá, 4 horas e 5 minutos da tarde, né? Tomar uma xícara de café. Eles não estão seguindo a sugestão da Morte Sport de tomar uma xícara de chá, né? Mas tudo bem. André, Bélgica não é Inglaterra, né, meu querido? Na Aliás, Inglaterra. aliás, tem uma região da Índia que é considerada a região dos grandes vinhos do chá. Você tem a região da Borgonha na França, Bordeaux, que é a região produtora dos vinhos franceses, tipo o Dom Perignon, o Romanée Conti. Tem uma região da Índia que é produzido os chás mais caros do mundo. Que é os chais, né? Os populares chais. Exato. Ah, rapaz. Rapaz, uma delícia. E tá meio friozinho também, um chá vai bem. Café, um chá vai muito bem, né? Uma barrinha de chocolate. Olha, também já tá perto da hora do almoço, já tá na hora de dar uma alimentada também. Tá aí o Toto conversando com a transmissão, né? Toto tá bem confiante aí também para que volte, né? Pessoal da Mercedes ali conversando, né? Não vai, acho que já mexeram o que tinham que mexer também, né? Uhum. Realmente jogando conversa fora, tudo mais. 11 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. Vamos lá. Tá falando da performance de Leclerc e Sainz. Em largadas, o Leclerc é melhor, em ritmo de corrida, o Sainz, e em consumo de pneus, o Leclerc é o mais econômico, né? E falando na questão de chuva, que eles estavam falando de Interlagos, a Glenda lembrou de uma corrida que choveu muito antes da largada e chegou na hora da largada, deu uma parada e foi secando até a corrida terminar com pista seca. Se não me falha a memória, é a corrida de 96. É isso, César? 96. Ou aquela corrida Vitória de de 2004. 2004, 2003 também, né? Que foi corrida, que aliás a corrida foi paralisada por conta dos acidentes, mas porque choveu muito também. Uhum. Que nossa, para você ver, né, como tá rareando os assuntos aqui. Já estamos com 1h28 de transmissão. Não tivemos nem largada, não tivemos nada, né? Não, a gente tá esperando se tiver largada e ainda nada de novo no fronte ocidental, né? Exatamente, o Eli acabou de falar um negócio que é verdade. Se o ritmo não diminuir, é provável que a gente tenha corrida amanhã. Mas para isso, a gente tem que. Exatamente. Aliás, amanhã, se a gente tiver corrida amanhã, vai ser uma dor de cabeça. Não, acho que não para as TVs, mas sim para as rádios. Para quem tá com equipe no local. Porque vai diminuir o tempo de viagem entre a Bélgica e a Holanda.
Sim, porque é bom lembrar, se a gente tiver a corrida amanhã, eles têm que terminar a corrida, diminuir tudo, guardar Desmontar, tudo, desmontar desmontar tudo tudo. e ir direto para a Holanda. E lembrando que eu acho que eles não vão ir nem de avião, eles vão ter que ir de caminhão, né? Via terrestre. Não, de caminhão, porque a Holanda, junto com Bélgica e o Luxemburgo, formam uma região da Europa chamada Benelux, que era a região do Vale do Rio Ruhr. Então, essa região é bem integrada de estradas e tudo mais. E a Benelux foi a primeira área de livre comércio do continente europeu e precedeu a criação da União Europeia em 57. Exatamente, a região dos Países Baixos. Bom, tá aí o Lawrence Stroll conversando com a assessoria, né? Lawrence Stroll, dono da equipe Aston Martin. Ai, ai. Só lembrando que o Lawrence Stroll, é bom lembrar, ele que já está há muito tempo na Fórmula 1, porque ele era o executivo da Tommy Hilfiger, né? Que cuidava dos patrocínios de equipes como Lotus, a Ferrari, né? Uhum. Exato. E quando teve a oportunidade, colocou o filho na Williams. E o filho anda bem até. O Lance Stroll. Agora, muita gente teve uma dúvida sobre essa questão dos 50 races. É bom lembrar que são 50 corridas do motor Honda na Red Bull, né? Uhum. Sem contar as corridas do motor Honda na McLaren e como na BAR e como equipe própria. Exatamente, tá aí. Não, mas espera aí, a Honda entrou na equipe em que ano? Entrou em 2018. Ah, não, tá certo, 2018, tá certo. Tá certo, 2018. Então, hoje comemorando 50 corridas na equipe Red Bull, a Honda. Né? E, aliás, a primeira vitória da Honda na Red Bull foi aquela corrida na Áustria em 2018, que o Leclerc teve que dividir a pista com o Verstappen naquela oportunidade. E o Verstappen, ia te lembrar que a Honda era conhecida como ter o motor de potência de GP2, falado pelo Fernando Alonso. Quando o Verstappen entrou no pódio, ele exibiu o símbolo, a logomarca da Honda, dizendo que quem ganhou a corrida foi o motor Honda, literalmente. Sim, sem contar também que a Honda fez um negócio muito bonito, né? Junto com as equipes, né? No Grande Prêmio do Brasil, acho que do ano retrasado, que foi a vitória do Max Verstappen, é isso, né? Foi, a última vitória no Brasil foi do Verstappen. 2019, que nós tivemos P1 e P2, né? Que foi aquela chegada do Gasly chegando na frente da equipe de Lewis Hamilton da Mercedes. Falando em Mercedes, vamos ouvir o rádio daqui a pouquinho, mas a homenagem que eles fizeram é que eles tiraram uma foto dos dois pilotos Honda, né? Verstappen e o Gasly. Não, em 2019. Eles tiraram essa foto e eles colocaram essa foto no túmulo de Ayrton Senna. Uhum. Uma forma de homenagem da Honda ao Ayrton Senna. A nossa plateia canina também está muito impaciente, né? É uma coisa impressionante. Ô César, vou pedir que houve um atrapalho que não deu para ouvir direito. Olha aqui, atenção, notícia que acaba de chegar. Por conta das condições climáticas, a corrida foi adiada. Notícia que acaba de chegar. O Grande Prêmio da Bélgica está adiado por conta das condições climáticas. Portanto, meus amigos, não teremos corrida neste domingo.
Não teremos corrida nesse domingo, as condições estão horríveis e com isso não teremos o Grande Prêmio da Bélgica. Por favor, César, confirme essa informação para a gente. Tá certo, já vou confirmar. Deixa eu ver, já tá atualizando aqui. Se a corrida for adiada, então teremos corrida amanhã, mas não teremos transmissão aqui no BQ. Vamos comentar na edição na live à noite do canal do BQ no YouTube, né, Fernando? O César vai confirmar, porque o delay é adiada, mas agora não sabe se é amanhã ou se para as próximas horas. É bom lembrar que agora são 11h15 da manhã, mas a gente já vai confirmar aqui para vocês. Bom, ainda estou confirmando a informação, Fernando. Deixa eu dar uma olhada no VC. Mas se eu acho que vai adiar. Ó, eles têm mais 3 horas, né? Ele tem mais 3 horas. Tem informação. Oi? Pois não. A corrida, se não tivesse essa chuva, ela ia correr até as 2 da tarde, horário na Europa, horário britânico. Mas as corridas. Só que, pelo jeito, a corrida foi adiada. Corrida foi adiada, mas não sabe se é ainda para hoje ou para amanhã, é isso? Não se sabe. Certo. Bom, nesse momento, a Band já, com esse anúncio de que a corrida foi adiada, teve o início adiado, já voltaram com o show do esporte. Então, ou seja, nesse momento está tendo o show do esporte, né? Já estão falando da questão do Palmeiras. Bom, o que a gente pode fazer, o César? Nós vamos confirmar essa informação, porque se for demorar também, a gente não vai prender o pessoal que está vendo a gente até o início da corrida, porque vai ser muito desgastante. Então nós vamos esperar mais um pouquinho para ver se a gente confirma essa informação. César vai ir atualizando a gente. Se vai se confirmar essa informação ou não, se vai ter ainda hoje ou amanhã. É bom lembrar que tem a questão da luz natural também, né? É bom lembrar, carro de Fórmula 1 não tem farol. Agora há pouco o Michael Massi disse que a janela de 3 horas terminou. Se a corrida começasse às 10 da manhã. Então, a corrida foi adiada. Certo. Agora está com a tela dividida. O Mick Schumacher, já sem o macacão, está lá conversando com a equipe. Eles ainda estão ali esperando, mas é bom ver se o que vai acontecer. Estamos ainda na espera, na questão se vamos ter ou não o Grande Prêmio da Bélgica, ou se vai ser adiado para amanhã às 10 da manhã, como a gente já disse. Se for adiada para amanhã, infelizmente não vamos transmitir por conta dos compromissos de cada um, mas comentaremos a prova amanhã no Bandeira Quadriculada, né? César. Olha, ainda não foi confirmada se foi adiado ou não, porque não foi dado prazo para quando a corrida irá correr, ou se a corrida será cancelada e já vão as equipes já montar as coisas para a Holanda. Ainda tem muita confusão ainda. Eu sei que a Bandeirantes tem os seus repórteres lá, mas ainda não tem uma informação concreta e definitiva do cara Fernando. Exatamente, 11 horas e 19 minutos. Continuamos ainda
na expectativa, né, em relação Porque ao Grande a Prêmio da gente tem que Bélgica. lembrar o seguinte: a janela de 3 horas que o Toto Wolff citou é a janela do começo da largada até o fim. E como na Bélgica, com o tempo, a luz natural irá, vamos dizer assim, irá encerrar-se mais rápido do que o normal, então não teria condições de ter corrida hoje. Exatamente. Ou até, não se sabe se vai chegar uma hora que eles vão ter que voltar ao horário antigo das provas, né? Que era aqui no Brasil de 9 horas da manhã. Mas é que o horário antigo das 9 da manhã era prejudicava o mercado americano, que é a menina dos olhos da Liberty Media. Porque o Uhum. horário americano às 9 da manhã, aqui no horário brasileiro, concorre com os programas de entrevista de domingo, de política do domingo de manhã, que começam nesse horário. Tipo o CBS Face the Nation, o ABC This Week e o NBC Meet the Press. Então é muita coisa ainda a ser feita ainda, né? Realmente é complicado. Bom, a gente vai. Vamos esperar, vamos ver. O César vai acompanhar aí se vamos ter a, a, a largada do Grande Prêmio da Bélgica ou não, ou se a corrida vai ir para amanhã, né? Vamos ver se a gente tem mais informações então. César, alguma coisa aí? Ainda está atualizando. Ainda já acho que já a BBC já vai atualizar aqui. Nada ainda. A Motorsport acho que já vai. A Motorsport já tá dando como favas contadas. Realmente o chuveiro tá ligado lá em Spa, né? É. Entendedores entenderão. E tem que lembrar o seguinte: o sinal do satélite na Europa é muito caro também. Sim, continua. Se fosse em tempos. Olha, eu diria o seguinte: que se fosse na gestão de Bernie Eccleston, já estaríamos tendo corrida. Mas você lembra a última vez que aconteceu isso na gestão Bernie? Aquele acidente com o Jules Bianchi no GP do Japão. Sim. Bom, os carros ainda permanecem no pit lane, né? É complicado, complicado. A gente está esperando, são 11h23 da manhã. E estamos aí, como eu estava dizendo aqui, estamos na expectativa ainda se vamos ter prova ou não. Ganharam falando aqui dos mecânicos do Sérgio Pérez, que ganharam esse tempo para arrumar o carro. Como eu disse, se tivermos corrida, o carro vai estar pronto e o Sérgio Pérez vai poder correr, porém vai largar dos boxes. Mas é bom lembrar também o seguinte, a corrida de Spa é uma corrida também um pouco comprida, né? São 44 voltas, a pista ajuda porque é rápida, mas a corrida que beira até 1h30, 1h40 de prova, né? Em É ritmo quase normal. 2 horas. Quase duas É, horas de corrida. Isso, em ritmo normal. Agora, em pista molhada, tem que ir no cronômetro das 2 horas. Porém, já é 11h30, chegando, 11h24, perdão, e estamos nessa expectativa, né? Já são 1h30 de não sem carro na pista. No momento que o Pérez bateu o carro. Bom, esperando ainda a confirmação da Liberty Media, né, dos organizadores, se vamos ter ou não a largada desse grande prêmio
da Bélgica. Realmente está complicado. César. Há uma possibilidade de ter uma corrida curta. Mas ainda seria uma possibilidade, mas aí... Seria um terço de prova, né? Uhum. Certo, um terço de 44 seriam quantas voltas? Vamos ver. 15 voltas. 14, 15 voltas. Uhum. Bom, mas aí no caso teria que falar para os pilotos para aliviarem. Não, e outra, acho que desses pilotos da geração atual, o único piloto que é bom de chuva é o Verstappen, né? E o Hamilton. Comprovado. Né? Verstappen e o Hamilton, né? Uhum. Aí as notícias também do esporte, né? Na arena do Grêmio, o Corinthians vencendo, né? Fora de casa, né? Vencendo o Grêmio por... Quanto foi o jogo do Corinthians? Falando aqui. César, tem alguma informação aí? Nada de novo no fronte ocidental. Bom, tá certo, gente. Juro que não tem mais o que falar nesse momento, a não ser esperar. Bom, gente, para não atrasar muito vocês, o que eu posso sugerir ao César? A gente vai ficar então por aqui com a transmissão. Infelizmente, já são 11 horas e 26 minutos, vamos ficar sem a prova. Peço novamente desculpas para vocês, mas é isso. 11 horas e 27 minutos, já estamos com quase 2 horas. Agora que novamente fica essa questão de que a corrida está atrasada. O que nós podemos fazer? A gente faz um boletim com a corrida no YouTube, Fernando. Isso, nós vamos fazer então um boletim no YouTube, o César vai cuidar disso daí e nós soltaremos assim que possível. Gente, é isso, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência até aqui, são 11 horas e 27 minutos, infelizmente, sem a corrida que a gente gostaria de estar transmitindo, gostaria de estar narrando para vocês, é uma pena, mas é isso. Um grande abraço para vocês, para todo mundo, você fica aqui acompanhando Bandeira Quadriculada, vamos trazer a informações, se vamos ter corrida hoje ainda ou amanhã pela manhã, mas a cobertura completa amanhã às 8 da noite no Bandeira Quadriculada. César, quer dizer mais alguma coisa? Não quero dizer mais nada, vamos descansar. Uhum. Tá certo. Gente, um grande abraço para vocês e é isso aí. E novamente, nos perdoem, nos desculpem, motivos alheios à nossa vontade, mas é isso. Assim que possível, vamos trazer as informações desse grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Prova importante, afinal, é a volta da categoria depois de 3 semanas de férias. A cobertura completa no Boletim do BQ e também no Bandeira Quadriculada amanhã às 8 da noite. Grande abraço a vocês e até a próxima. Fórmula 1 no Bandeira Quadriculada.